humilhada por um milionário que nunca a valorizou. Ela achou que o amor tinha morrido dentro dela, até ouvir de um estranho: "Você é minha princesa." E ali nasceu a virada mais linda da vida dela. Agora me conta, qual momento já mexeu com seu coração? Seu comentário ajuda nosso canal a continuar essas histórias. E se inscreve, porque o desfecho é tão forte que parece novela. Marina sempre acreditou em finais felizes. Desde menina, crescendo em um apartamento modesto no bairro da Muca, em São Paulo, ela sonhava com o dia em que encontraria o homem perfeito, aquele que a faria sentir completa, segura e amada para sempre. Aos 24 anos, quando conheceu Eduardo Almeida, em uma festa beneficente no Jardim Europa, pensou que o destino finalmente havia respondido suas preces. Ele tinha tudo o que ela jamais imaginara: charme, inteligência, um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma segurança que parecia inabalável. Eduardo era dono de uma das maiores empresas de importação e exportação da cidade, um império construído pelo avô e expandido por ele com maestria nos últimos anos. Quando a viu pela primeira vez, atravessando o salão com um vestido azul marinho simples, mas elegante, ele simplesmente parou de ouvir a conversa ao seu redor e caminhou até ela. A aproximação foi natural, como se já se conhecessem de outra vida. Ele perguntou seu nome. Ela respondeu com timidez, e durante as 3 horas seguintes conversaram sobre tudo e sobre nada. Marina falava sobre seu trabalho como assistente de eventos, sobre sua paixão esquecida pela pintura, sobre os finais de semana no Ibirapuera com as amigas. Eduardo falava sobre viagens, negócios, sobre a pressão de manter um legado familiar, mas também sobre sua solidão, sobre como era difícil encontrar alguém que o visse além do sobrenome e da conta bancária. Naquela noite, quando ele a deixou em casa e pediu seu número, Marina sentiu que a vida estava finalmente começando de verdade. O namoro foi intenso desde o primeiro dia. Eduardo a levava para jantares em restaurantes sofisticados na Vila Olímpia, surpresas com buquês de flores entregues no trabalho, viagens de fim de semana para a praia em Ilhabela ou para chalés em Campos do Jordão. Ele a apresentou à família, uma mãe elegante e distante e um pai que já não participava dos negócios, mas que ainda exalava autoridade. Marina se esforçou para agradar, para se encaixar naquele mundo tão diferente do seu. Usava roupas mais caras, frequentava lugares que antes só via em revistas, aprendia a linguagem daquele universo. E Eduardo parecia orgulhoso dela, sempre a apresentando como a mulher mais linda do salão, sempre segurando sua mão com firmeza. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Foi em uma noite de inverno, no terraço do apartamento dele em Pinheiros, com a cidade inteira iluminada aos pés deles. Marina disse sim sem hesitar, com lágrimas nos olhos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O casamento aconteceu. 4 meses depois, uma cerimônia elegante em uma casa de festas em Alphaville, com mais de 300 convidados, a maioria do lado dele. Ela usou um vestido de renda francesa, ele um terno impecável, e quando trocaram os votos, Marina teve certeza de que nada jamais poderia separar aquilo que sentiam. Os primeiros meses de casada foram exatamente como ela sempre sonhou. Moravam em um apartamento amplo e moderno na região dos Jardins, com vista para o parque e uma decoração minimalista que ela ajudou a escolher. Eduardo acordava cedo, mas sempre encontrava tempo para tomar café com ela antes de sair. Almoçavam juntos sempre que possível, e as noites eram preenchidas com conversas, filmes, jantares a 2 ou saídas com amigos. Ele a presenteava sem motivo, elogiava cada detalhe, fazia questão de mostrar ao mundo que era um homem apaixonado. Marina sentia que havia encontrado seu lugar no mundo, mas tudo começou a mudar no final do 2º ano de casamento. Uma crise econômica abalou o mercado de importação e os negócios da família Almeida começaram a sentir o impacto. Contratos foram cancelados, fornecedores sumiram, clientes deixaram de pagar. Eduardo, que sempre foi confiante e tranquilo, começou a se transformar. As conversas no café da manhã diminuíram.
Ele saía mais cedo e voltava mais tarde, sempre com o celular colado ao ouvido, sempre com a testa franzida. Marina tentava entender, tentava apoiar, perguntava como podia ajudar, oferecia ouvidos, mas ele apenas dizia que estava tudo sob controle e que logo passaria. Meses se passaram e a situação não melhorou. Eduardo se fechou completamente. As noites que antes eram de intimidade e conversa se tornaram silenciosas. Ele chegava, jogava o paletó no sofá, ia direto para o escritório e ficava lá até tarde, mergulhado em planilhas, relatórios e ligações tensas. Marina jantava sozinha na sala, assistindo televisão sem prestar atenção, esperando que ele aparecesse. Quando finalmente ia dormir, encontrava o quarto vazio. Eduardo dormia no escritório ou no sofá, alegando que não queria acordá-la. Ela sabia que era mentira, mas não tinha forças para confrontar. A crise passou depois de 8 meses de luta. Eduardo conseguiu reestruturar a empresa, fechou novos contratos, voltou a ter lucro. Marina esperava que, com a tempestade passada, ele voltasse a ser quem era. Mas ele não voltou. A obsessão pelo trabalho continuou, como se tivesse se tornado parte dele. O homem carinhoso, atencioso e presente desapareceu, substituído por alguém mecânico, distante, frio. Ele não a tocava mais. Não perguntava sobre seu dia. Não olhava nos olhos dela quando falava. As respostas eram automáticas, monossilábicas, desprovidas de emoção. Marina tentou de tudo. Preparou jantares especiais, sugeriu viagens, tentou conversar sobre o que estava acontecendo. Mas Eduardo sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, tinha reunião cedo, precisava revisar contratos. A solidão começou a consumir Marina de dentro para fora. Ela acordava em uma cama vazia, tomava café sozinha, passava o dia inteiro sem receber uma mensagem dele. Às vezes, ligava só para ouvir sua voz, mas ele atendia apressado. Dizia que estava ocupado e desligava. Ela tentava acompanhá-lo em eventos sociais, mas ele mal a notava. Conversava com empresários, investidores, políticos, e ela ficava ali, ao lado, sorrindo educadamente, como uma peça decorativa. Quando tentava entrar na conversa, era ignorada ou recebia um olhar impaciente dele. Marina começou a se sentir transparente, como se não existisse mais. As datas importantes passaram a ser esquecidas. O aniversário dela foi no final de setembro, e Eduardo nem sequer mencionou. Ela esperou o dia inteiro, pensando que talvez ele tivesse preparado uma surpresa, mas a noite chegou e nada aconteceu. Ele chegou tarde, foi direto para o escritório e nem percebeu as lágrimas silenciosas dela no quarto. No Natal, ele passou o dia inteiro no celular, resolvendo problemas da empresa e mal tocou na ceia que ela havia preparado. Marina sorria para a sogra, para os cunhados, mas por dentro estava despedaçada. O ponto de ruptura aconteceu em uma noite de março, durante uma festa empresarial no Hotel Unique. Era uma celebração para os maiores nomes do mercado de importação e exportação, e Eduardo fazia questão de estar presente. Marina se arrumou com esmero, escolhendo um vestido preto elegante e, discreto, prendendo os cabelos em um coque baixo. Queria estar bonita, queria que ele a olhasse como antes. Mas quando desceram do carro e entraram no salão, Eduardo apenas acenou para ela seguir, enquanto ele ia cumprimentar os convidados importantes. A noite foi longa e dolorosa. Marina ficou sozinha em uma mesa lateral, enquanto Eduardo circulava, fechava negócios, ria de piadas que ela não ouvia. Algumas esposas de empresários tentaram puxar conversa, mas era claro que a viam como estranha, como alguém que não pertencia àquele mundo. Marina sorriu, respondeu educadamente, mas sentia o peito apertado. Quando finalmente conseguiu a atenção de Eduardo, ele estava conversando com um grupo de executivos. Ela se aproximou, tocou de leve no braço dele e ele se virou com uma expressão impaciente. Foi então que um dos executivos, um homem de meia idade com um sorriso arrogante, fez um comentário que ecoou na mesa. Ele olhou para Marina, depois para Eduardo e disse em tom de brincadeira que não parecia brincadeira: "Eduardo, você esqueceu de dizer que hoje faz exatamente 3 anos que vocês casaram. Ou será que não é mais importante?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo piscou, confuso, processando a informação. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tinha esquecido. Esqueceu o aniversário de casamento deles. Ali, na frente de todos, ficou claro que aquela data, que deveria ser sagrada, não significava nada para ele. Os executivos riram, desconfortáveis, tentando aliviar o clima. Eduardo murmurou algo sobre estar ocupado, sobre ter certeza de que comemoraram em casa. Mas a mentira era óbvia. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Sentiu os olhos arderem, a garganta fechar, o coração quebrar em pedaços. Murmurou uma desculpa qualquer e saiu do salão, atravessando o espaço elegante com passos rápidos, tentando não tropeçar no salto alto. Ninguém a seguiu. Eduardo ficou ali, constrangido, mas não foi atrás dela. Quando chegou ao corredor vazio do hotel, Marina encostou na parede fria e deixou as lágrimas escorrerem sem controle. Chorou pela humilhação, pela dor, pela solidão, por tudo que havia perdido sem nem perceber. Pela primeira vez em 3 anos, Marina enxergou a verdade com clareza brutal. Ela não era esposa. Era uma sombra. Não era amada. Era tolerada. Não era vista. Era invisível. E o pior de tudo, ela havia permitido. Havia se apagado aos poucos, aceitando migalhas de atenção, desculpas vazias, promessas que nunca se cumpriam. Havia se tornado prisioneira de um papel que ninguém mais valorizava, nem mesmo ela mesma. Ali, naquele corredor frio e vazio, Marina sentiu algo mudar dentro dela. Não foi raiva, não foi ódio. Foi uma clareza sóbria, quase assustadora. Ela não podia continuar assim. Não podia viver esperando que Eduardo voltasse a ser quem era, porque talvez ele nunca tivesse sido realmente quem ela pensava. Talvez o homem que ela amava fosse apenas uma versão que ele apresentou no início, e o verdadeiro Eduardo fosse esse, obcecado, distante, incapaz de amor genuíno. Ou talvez ele simplesmente não a amasse mais. Talvez nunca tivesse amado de verdade. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e chamou um táxi pelo celular. Não esperou Eduardo. Não mandou mensagem. Não deu satisfação. Simplesmente foi embora. Durante o trajeto de volta para o apartamento, ela olhou pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de luzes. São Paulo era enorme, imensa, cheia de vida, e ela estava ali, sufocando em um casamento vazio. Quando chegou em casa, entrou no quarto, tirou o vestido preto, guardou as joias, lavou o rosto. Olhou-se no espelho por um longo tempo, estudando. A mulher que a encarava de volta. Era alguém cansada, machucada, mas ainda viva. Ainda inteira, apesar de tudo. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou sentada na sala, enrolada em um cobertor, olhando para a cidade iluminada lá fora. Eduardo chegou por volta das 2 da manhã. Ela ouviu a chave girar na fechadura, os passos pesados dele no corredor. Ele entrou na sala, viu-a ali, sentada no escuro. Por um momento, pareceu que ia dizer alguma coisa, mas então apenas suspirou cansado e foi para o escritório. Não pediu desculpas, não explicou. Não tentou consertar. E foi nesse silêncio que Marina entendeu. Ela estava completamente sozinha, mesmo estando casada. Nos dias seguintes, Marina começou a observar tudo com olhos diferentes. Percebia os detalhes que antes ignorava. A forma como Eduardo falava ao telefone, sempre urgente, sempre impaciente. A forma como ele comia rápido, sem saborear, como se fosse mais uma tarefa a cumprir. A forma como passava por ela, sem olhar, como se fosse parte da mobília. Percebia também sua própria postura, sempre tentando agradar, sempre esperando atenção, sempre se diminuindo. Quando foi que ela havia parado de pintar? Quando foi que deixou de encontrar as amigas? Quando foi que se tornou apenas a esposa de Eduardo Almeida, sem identidade própria? Marina começou a se questionar. Por que continuava ali? Por amor? Mas o que era amor sem reciprocidade, sem respeito, sem presença? Era apenas apego, medo de recomeçar, medo de admitir o fracasso. Ela tinha apenas 28 anos. Ainda era jovem.
Ainda tinha sonhos, mesmo que estivessem enterrados sob anos de conformismo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um impulso que parecia vir de um lugar profundo e esquecido dentro dela. O desejo de se escolher. Mas Marina não sabia por onde começar. Estava tão acostumada a viver em função de Eduardo, de sua rotina, de suas necessidades, que se sentia perdida. Quem era ela sem ele? O que gostava de fazer? Com quem queria estar? Essas perguntas a assustavam, mas também a intrigavam. Era como se estivesse prestes a conhecer alguém pela primeira vez, e essa pessoa era ela mesma. Uma semana depois da humilhação no hotel, Marina estava na academia de ginástica do prédio, tentando se distrair na esteira. Não ia ali há meses, mas naquela manhã sentiu necessidade de sair do apartamento, de se mover, de fazer algo por si mesma. Enquanto corria, suando e respirando com dificuldade, percebeu que estava chorando. As lágrimas escorriam silenciosas, misturadas ao suor, e ela não sabia mais se chorava pela dor ou pelo alívio de finalmente estar sentindo algo. Quando voltou para o apartamento, encontrou uma mensagem de Júlia, sua melhor amiga dos tempos de faculdade. Elas haviam se afastado nos últimos anos, principalmente porque Marina estava sempre ocupada com Eduardo, sempre ajustando sua vida à dele. A mensagem dizia: "Sumida, tô morrendo de saudade. Vamos tomar um café essa semana?" Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Queria responder, queria dizer que sim, queria recuperar aquela amizade que havia deixado morrer. Mas tinha medo. Medo de que Júlia a julgasse, de que percebesse o quanto ela havia mudado, de que visse a mulher derrotada que ela se tornara. Mas então pensou: se não agora, quando? Se não recomeçar agora, quando? Respondeu: adoraria. Amanhã? A resposta de Júlia veio quase instantânea. Fechado. Te vejo amanhã às 10 na cafeteria do Itaim. Marina sentou-se no sofá segurando o celular e pela primeira vez em muito tempo sorriu. Não era um sorriso grande, nem cheio de alegria, mas era real. Era um começo. Naquela noite, quando Eduardo chegou tarde, como sempre, Marina não estava mais esperando por ele na sala. Estava no quarto, lendo um livro que havia comprado há anos e nunca terminado. Ele entrou, olhou para ela com estranheza, como se algo estivesse diferente, mas não conseguisse identificar o quê. Marina não disse nada, apenas continuou lendo, e naquele silêncio, algo começou a se mover, devagar, imperceptível, mas real. Algo dentro dela estava despertando, e não havia volta. Ela não sabia ainda que aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada longa e dolorosa. Não sabia que encontraria mentores improváveis, que redescobriria talentos esquecidos, que enfrentaria dilemas que a forçariam a escolher entre o conforto do conhecido e a coragem do desconhecido. Não sabia que seu casamento ainda guardava reviravoltas, nem que haveria momentos em que questionaria cada decisão. Mas naquela noite, lendo no quarto, enquanto Eduardo trabalhava no escritório como se ela não existisse, Marina plantou a semente de uma verdade simples e poderosa. Ela merecia mais. E estava disposta a lutar por isso, nem que fosse contra ela mesma. O apartamento estava silencioso, a cidade lá fora continuava viva e pulsante, e Marina virou mais uma página do livro, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, houvesse esperança. O café da manhã seguinte foi diferente de todos os outros. Marina acordou antes do alarme, sentindo uma energia estranha percorrendo seu corpo. Não era felicidade, não era empolgação, mas era algo próximo de determinação. Ela se levantou, foi até o banheiro e olhou-se no espelho por um longo tempo. O rosto estava cansado, os olhos inchados de tanto chorar nos últimos dias, mas havia uma centelha ali que ela não via há muito tempo. Era como se pela primeira vez em anos ela estivesse olhando para si mesma e não apenas para o reflexo da esposa de Eduardo. Tomou banho devagar, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Escolheu uma roupa simples, mas que gostava, uma calça jeans e uma blusa branca de algodão. Nada extravagante, nada que precisasse da aprovação de ninguém. Quando saiu do quarto, Eduardo já estava na cozinha, tomando café em pé como sempre fazia,
com o celular na mão e a testa franzida. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. "Bom dia", disse Marina, mais por hábito do que por esperar resposta. Ele murmurou algo ininteligível e saiu, deixando a xícara suja na pia. Marina ouviu a porta bater e ficou ali, sozinha na cozinha silenciosa. Mas dessa vez, em vez de sentir o peso da rejeição, sentiu algo diferente. Alívio. Alívio por não ter que fingir. Alívio por não ter que forçar uma conversa que ele não queria ter. Alívio por poder simplesmente ser. Pegou a bolsa e saiu. O encontro com Júlia era às 10, e ela decidiu caminhar até a cafeteria. A manhã estava clara, com um céu azul que parecia raro em São Paulo. Enquanto caminhava pelas ruas do Itaim Bibi, Marina observava as pessoas. Mulheres indo para o trabalho, homens de terno apressados, crianças a caminho da escola. Todos tinham um propósito, um destino. E ela? Onde estava indo? A pergunta a incomodou, mas não tanto quanto antes. Júlia já estava na cafeteria quando Marina chegou. Ela a viu de longe, sentada perto da janela, mexendo no celular. Júlia tinha o cabelo cacheado solto, um sorriso fácil e uma energia que sempre contagiava quem estava ao redor. Quando viu Marina se aproximando, levantou-se e a abraçou forte, tão forte que Marina quase desabou ali mesmo. "Quanto tempo, amiga?" "Você sumiu do mapa", disse, Júlia soltando-a e olhando nos olhos dela. "Mas que bom te ver." Marina sorriu, mas foi um sorriso trêmulo. Sentaram-se, pediram café e pão de queijo e por alguns minutos ficaram em silêncio confortável. Foi Júlia quem quebrou o gelo. "Você não está bem, né?" "Eu consigo ver." "Marina, o que está acontecendo?" E ali naquela cafeteria cheia de gente, com o som de conversas ao fundo e o cheiro de café fresco, Marina desabou. Contou tudo. Contou sobre os 3 anos de casamento, sobre como Eduardo havia mudado, sobre a solidão, sobre a humilhação no hotel, sobre como se sentia invisível na própria vida. Júlia ouviu em silêncio, segurando a mão dela sobre a mesa, e quando Marina terminou, tinha lágrimas nos olhos. "Marina, você não merece isso. Você sabe disso, né?" "Eu sei", respondeu Marina, enxugando as lágrimas. "Mas é difícil. É difícil admitir que o casamento que eu tanto sonhei não é o que eu pensava. É difícil aceitar que talvez eu tenha me perdido no meio disso tudo." Júlia apertou sua mão. "Então agora é hora de se encontrar de novo. E eu vou te ajudar. A gente vai te ajudar. Você não está sozinha, Marina." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Marina sentiu o peito desapertar, a respiração ficar mais leve. Conversaram por quase 2 horas, relembrando os tempos de faculdade, rindo de histórias antigas, planejando encontros futuros. Quando saíram da cafeteria, Marina se sentiu diferente. Ainda machucada, ainda confusa, mas não mais completamente sozinha. Nos dias seguintes, Marina começou a fazer pequenas mudanças. Voltou a frequentar a academia regularmente, não por obrigação, mas porque gostava da sensação de movimento, de força, de estar viva. Retomou contato com outras amigas que havia deixado de lado. Respondeu mensagens antigas, aceitou convites para almoços e caminhadas no parque. E aos poucos começou a recuperar pedaços de si mesma que havia esquecido. Mas ainda faltava algo. Uma manhã, enquanto tomava café sozinha, Marina viu um anúncio em uma revista que estava sobre a mesa. Era sobre aulas de pintura em um ateliê no bairro de Pinheiros, ministradas por uma artista renomada. Marina sentiu o coração acelerar. Pintura. Ela adorava pintar quando era mais jovem. Passava horas com telas, pincéis e tintas, perdendo-se nas cores e nas formas. Mas havia abandonado tudo quando se casou, alegando falta de tempo, quando na verdade era falta de permissão para ser quem era. Sem pensar muito, pegou o celular e ligou para o número do anúncio. Uma voz calma e suave atendeu. "Ateliê Heloísa. Bom dia." Marina explicou que gostaria de se inscrever nas aulas. A mulher do outro lado da linha fez algumas perguntas sobre experiência prévia, disponibilidade e expectativas. Marina respondeu com sinceridade, dizendo que não pintava há anos, mas que sentia que precisava voltar. A mulher sorriu do outro lado da linha. Marina pôde sentir.
Você vai adorar. Dona Heloísa tem um dom especial para ensinar. Não é só técnica, sabe? É sobre encontrar sua voz através da arte. As aulas são às terças e quintas, às 4 da tarde. Consegue vir? Marina pensou rapidamente. Eduardo nunca estava em casa àquele horário. Ela não precisava pedir permissão a ninguém. Era sua vida, sua decisão. Consigo sim. Quando posso começar? Amanhã, se quiser. Marina confirmou e desligou, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Não contou a Eduardo. Na verdade, nos últimos dias, eles mal haviam conversado. Ele continuava chegando tarde, trancado no escritório, alheio a tudo e a todos. E Marina começava a perceber que não se importava mais. No dia seguinte, Marina chegou ao ateliê com 15 minutos de antecedência. Era um espaço amplo e iluminado, com grandes janelas que davam para a rua, paredes brancas cheias de obras penduradas e o cheiro inconfundível de tinta e terebintina. Havia cerca de 10 alunos, a maioria mulheres de idades variadas. Todos conversavam animados, preparando seus materiais. Uma mulher de cabelos brancos presos em um coque elegante entrou no ateliê. Ela devia ter por volta de 70 anos, mas tinha uma postura ereta e um olhar penetrante. Usava um avental manchado de tinta e segurava uma xícara de chá. Era Dona Heloísa. Boa tarde a todos. Vejo que temos uma cara nova hoje. Você deve ser Marina. Marina acenou, sentindo-se de repente tímida. Dona Heloísa caminhou até ela, estendeu a mão e sorriu. Seja bem-vinda. Aqui não há julgamentos, não há certo ou errado. Há apenas expressão. Pegue um cavalete ali no canto e se acomode onde se sentir confortável. A aula começou com um exercício simples. Pintar o que sentiam naquele momento, sem pensar, sem planejar, apenas deixando a tinta guiar. Marina ficou paralisada por alguns minutos, olhando para a tela em branco. O que ela sentia, confusão, tristeza, raiva, esperança, era tudo isso junto, um turbilhão de emoções que não sabia como traduzir. Mas então pegou o pincel, mergulhou na tinta azul escura e começou. Não pensou, apenas pintou. Linhas irregulares, manchas, formas abstratas que não faziam sentido para mais ninguém, mas que para ela eram perfeitamente claras. Quando parou, quase 2 horas depois, estava ofegante, com as mãos sujas de tinta e os olhos marejados. Olhou para a tela e viu ali tudo o que não conseguia dizer em palavras. Dona Heloísa passou por cada aluno, observando, comentando com delicadeza. Quando chegou em Marina, ficou em silêncio por um longo tempo. Então, disse baixinho, você tem dor, mas também tem força. Isso aqui, apontando para a tela, não é só tristeza, é renascimento. Marina olhou para ela surpresa. Como aquela mulher que mal a conhecia conseguia ver tão claramente? Depois da aula, enquanto Marina lavava os pincéis, Dona Heloísa se aproximou novamente. Posso perguntar uma coisa? Você pinta para escapar ou para enfrentar? Marina pensou antes de responder. Para encontrar. Acho que me perdi em algum lugar e tô tentando voltar. Dona Heloísa assentiu, como se entendesse perfeitamente. Você vai se encontrar, e quando isso acontecer, não vai mais conseguir se esconder. Nos meses seguintes, Marina mergulhou nas aulas de pintura. Ia às terças e quintas religiosamente, e muitas vezes ficava além do horário, conversando com os outros alunos ou apenas pintando em silêncio. Dona Heloísa começou a vê-la com atenção especial, não por pena, mas porque reconhecia nela algo familiar. Em uma das tardes, após a aula, chamou Marina para tomar chá em uma salinha nos fundos do ateliê. Você me lembra alguém? Disse Dona Heloísa, servindo o chá em xícaras delicadas. Quem? Eu mesma. Há muitos anos. Marina ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Dona Heloísa suspirou, olhando pela janela. Eu fui casada por 30 anos. Meu marido era um homem brilhante, um médico respeitado. Eu o amava, e ele me amava. Ou pelo menos eu achava que amava. Mas ele tinha uma ambição que não deixava espaço para mais nada. Eu era pintora, já havia exposto em galerias importantes, tinha uma carreira promissora.
Mas quando nos casamos, ele me pediu para desacelerar. Dizia que precisávamos de estabilidade, de foco na família. E eu aceitei. Parei de pintar, parei de expor, parei de ser quem eu era. Passei anos esperando que ele me enxergasse, que valorizasse o sacrifício que fiz. Mas ele nunca enxergou. E quando percebi, já era tarde demais. Ele faleceu há 10 anos e eu fiquei com uma pergunta que nunca vou conseguir responder. Quem eu teria sido se não tivesse esperado? Marina sentiu um nó na garganta. Era como se Dona Heloísa estivesse contando sua própria história, só que no futuro. Por que a senhora está me contando isso? Porque você ainda tem tempo. Você ainda pode escolher. E eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Aquela conversa marcou Marina profundamente. Ela começou a olhar para seu casamento com ainda mais clareza. Eduardo continuava distante, mas agora ela percebia que não era apenas uma fase. Era quem ele era, e ela não podia mudar isso. Só podia mudar a si mesma. Marina começou a chegar em casa mais tarde. Parava para tomar café com as amigas, ia ao cinema sozinha, ficava no ateliê até o sol se pôr. E Eduardo, que antes nem notava sua presença, começou a notar sua ausência. No início eram perguntas casuais. Onde você estava? Com quem você saiu? Mas aos poucos as perguntas se tornaram mais frequentes, mais insistentes. Uma noite ele a esperou na sala. Marina chegou por volta das 9, ainda com manchas de tinta nas mãos. Ele estava sentado no sofá, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Precisamos conversar. Marina sentou-se em frente a ele, cruzando as pernas. Sobre o quê? Sobre você. Você anda diferente, distante. O que está acontecendo? Marina quase riu. Era quase engraçado ouvir aquilo dele, o homem que havia passado anos sendo exatamente isso, diferente e distante. Eu comecei a pintar de novo. Tô frequentando um ateliê. Conheci pessoas novas. Tô tentando me reconectar comigo mesma. Eduardo franziu a testa. Por que você não me contou? Por que você nunca perguntou? O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo parecia genuinamente confuso, como se não entendesse o que havia de errado. Marina, eu sei que tenho trabalhado muito, mas foi pela gente, pelo nosso futuro. Não, Eduardo. Foi por você. Pelo seu futuro. Eu não existo nesse futuro. Nunca existiu. Ele balançou a cabeça irritado. Você está sendo injusta. Eu te dei tudo. Uma casa, segurança, conforto. Tudo menos você. A frase ficou suspensa no ar, dura e verdadeira. Eduardo se levantou, passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Eu não sei o que você quer de mim. Marina se levantou, também olhando diretamente nos olhos dele. Eu queria ser vista, queria ser ouvida, queria ser amada. Mas não do jeito que você ama objetos ou conquistas, do jeito que se ama uma pessoa, com presença, com atenção, com respeito. Eduardo não respondeu. Apenas saiu da sala deixando Marina sozinha. E naquele momento, ela soube que não havia mais volta. Alguma coisa havia se quebrado de forma irreparável e ela não tinha mais forças para tentar consertar sozinha. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observá-la com mais atenção. Reparava quando ela saía, perguntava para onde ia, com quem estava. Mas não, era carinho. Era algo mais próximo de possessividade, de controle. Ele começou a ligar no meio da tarde, pedindo que ela voltasse para casa mais cedo. Ela recusava. Ele sugeria que cancelasse as aulas de pintura, dizendo que estavam tomando muito tempo dela. Ela ignorava. E então o ciúme começou a aparecer. Eduardo investigou discretamente, descobriu o endereço do ateliê, os nomes das pessoas que frequentavam. Chegou a passar de carro em frente algumas vezes, apenas observando. Marina não sabia disso, mas sentia que algo estava diferente. Ele estava mais presente, mas não da forma que ela sempre quis. Era uma presença invasiva, sufocante, que a fazia sentir vigiada. Em uma noite de sexta-feira, Eduardo sugeriu que saíssem para jantar. Marina hesitou, mas aceitou. Talvez fosse uma oportunidade de conversarem de verdade, de entenderem o que ainda restava entre eles. Foram a um restaurante elegante na Vila Madalena,
um lugar que costumavam frequentar no início do namoro. Mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia leveza, não havia conexão. Eduardo tentava puxar conversa, mas Marina respondia de forma automática, com a mente em outro lugar. No meio do jantar, ele perguntou: "Você ainda me ama?" Marina parou, o garfo no... Ray olhou para ele. Era uma pergunta que ela havia feito a si mesma inúmeras vezes nas últimas semanas, e a resposta era complicada. "Eu não sei, Eduardo. Eu amava quem você era, ou quem eu achava que você era, mas esse homem não existe mais, e eu não sei se algum dia existiu de verdade." Eduardo desviou o olhar, claramente machucado. "E você? Você ainda é a mesma?" "Não, eu não sou. E acho que esse é o ponto." Eles terminaram o jantar em silêncio e voltaram para casa sem trocar mais palavras. Mas Marina sabia que aquela conversa havia plantado algo nele. Talvez medo, talvez remorso, talvez apenas a percepção de que estava perdendo algo que antes considerava garantido. Marina continuou com suas aulas, com suas amigas, com sua vida que finalmente começava a fazer sentido de novo. Dona Heloísa se tornou mais do que uma professora. Era uma confidente, uma mentora, alguém que via nela o potencial que ela mesma ainda estava descobrindo. "Você tem talento, Marina. Talento de verdade, não só para pintar, mas para sentir, para expressar." "Isso é raro." Marina sorriu, mas ainda tinha dúvidas. "Dona Heloísa, como a senhora conseguiu voltar depois?" "De tudo? Depois de perder tanto tempo?" "Porque percebi que o tempo perdido só se torna desperdício se a gente não faz nada com o tempo que resta. Eu tinha duas escolhas: lamentar o passado ou construir o futuro. Escolhi construir." "E você, Marina? O que vai escolher?" Marina não respondeu naquela hora, mas dentro dela a resposta já estava clara. Ela ia escolher a si mesma. Pela primeira vez em anos, ia escolher a si mesma. E não sabia ainda aonde isso a levaria, mas sabia que era o único caminho possível. O convite chegou em uma tarde de quinta-feira. Eduardo entrou no apartamento mais cedo do que o habitual, algo raro nos últimos meses, e encontrou Marina no quarto, guardando os pincéis e as tintas que havia trazido do ateliê. Ele ficou parado na porta por um momento, observando-a, e então disse em um tom que tentava ser casual, mas soava forçado: "Tem um jantar beneficente no sábado. Empresários, investidores, gente importante. Preciso que você vá comigo." Marina se virou surpresa. Eduardo raramente a convidava para eventos assim ultimamente. Na verdade, nas últimas ocasiões ele havia ido sozinho, alegando que seria chato para ela ou que não havia necessidade de sua presença. "Por que agora?" perguntou ela sem rodeios. Eduardo hesitou, depois suspirou. "Porque vão perguntar por você. E porque, bem, seria bom termos uma aparência de normalidade." Aparência. A palavra ecoou na mente de Marina como um sino fúnebre. Não era sobre querer sua companhia, era sobre manter as aparências, sobre manter a fachada de um casamento feliz diante do mundo. Ela deveria recusar. Cada fibra do seu ser dizia para recusar. Mas uma parte dela, uma parte pequena, mas ainda presente, sentia curiosidade. Curiosidade sobre como seria estar naquele ambiente agora, sendo quem ela estava se tornando, e não mais a mulher silenciosa e invisível de antes. "Tudo bem, eu vou." Eduardo pareceu surpreso com a facilidade da resposta, mas não disse nada. Apenas acenou e saiu do quarto. Marina ficou ali, olhando para a porta fechada, questionando se havia tomado a decisão certa. No sábado à noite, Marina se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido verde esmeralda que havia comprado meses atrás, mas nunca usado. Era elegante, mas tinha uma personalidade que os vestidos discretos que costumava usar não tinham. Soltou os cabelos em ondas naturais, colocou uma maquiagem mais marcante e, quando se olhou no espelho, viu alguém diferente. Não a esposa perfeita e apagada de Eduardo, mas uma mulher real, com luz própria. Eduardo a esperava na sala, já de terno escuro. Quando ela apareceu, ele a olhou de cima a baixo e, por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas então apenas murmurou: "Tá bonita, vamos."
O jantar era em um clube exclusivo na região dos Jardins, um lugar com jardins impecáveis, lustres de cristal e uma atmosfera de riqueza ostensiva. Marina reconheceu alguns rostos, executivos e empresários que havia conhecido em eventos anteriores. Todos sorriam educadamente, mas ela sentia os olhares, as avaliações silenciosas, os julgamentos discretos. Eduardo a apresentou rapidamente para alguns grupos e então, como sempre, foi engolido por conversas sobre negócios, fusões, investimentos. Marina ficou sozinha perto do bar, segurando uma taça de vinho que mal tocou. Observava as pessoas, as dinâmicas, as máscaras que todos usavam. Era tudo tão performático, tão vazio. Foi quando ouviu a voz. Uma voz feminina, alta e cheia de veneno, vinda de um grupo de mulheres próximo. Marina reconheceu uma delas, Patrícia, esposa de um dos sócios de Eduardo. Ela sempre fora fria com Marina, tratando-a com uma educação forçada que não escondia o desdém. «Vocês viram como a Marina anda diferente?» dizia Patrícia para as outras mulheres, sem se importar se Marina podia ouvi-la. «Dizem que ela anda frequentando um ateliê, fazendo arte, como se isso fosse profissão.» As outras riram, um riso baixo e maldoso. Uma delas acrescentou: «Tadinha. Acho que tá entediada. Afinal, o Eduardo não tem tempo para essas coisas. Ela precisa se ocupar de alguma forma.» Mas a verdadeira punhalada veio de Patrícia. «Sinceramente, eu não entendo por que o Eduardo ainda está com ela. Ela não se encaixa mais. Não tem o perfil para ser esposa de um homem como ele. Como posso dizer? Deslocada.» Marina sentiu o sangue gelar nas veias. As palavras eram cruéis, mas o pior era a verdade parcial que carregavam. Ela realmente não se encaixava. Nunca se encaixou. Mas agora, a diferença era que ela não queria mais se encaixar. Não naquele mundo, não naquele papel. Mas a dor era real. A humilhação era visceral. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos e soube que se ficasse ali mais um segundo, desmoronaria na frente de todos. Colocou a taça sobre o balcão, virou-se e caminhou rapidamente em direção à saída, atravessando o salão sem olhar para trás. Não procurou Eduardo. Não se despediu de ninguém. Apenas saiu. Do lado de fora, o ar frio da noite bateu no rosto dela como um tapa. Marina respirou fundo, tentando controlar as lágrimas, mas elas caíam sem permissão, escorrendo pela maquiagem cuidadosamente aplicada. Caminhou até a calçada, afastando-se da entrada, procurando um lugar onde pudesse ficar sozinha, onde pudesse respirar sem ser vista. Ela estava encostada em uma árvore, enxugando o rosto com as mãos trêmulas, quando ouviu passos se aproximando. Levantou a cabeça, esperando ver Eduardo finalmente vindo atrás dela. Mas não era ele. Era um homem que ela nunca tinha visto, alto, de cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno simples, mas elegante. Ele parou a alguns metros de distância, com uma expressão preocupada. «Desculpe incomodar, mas você está bem?» Marina tentou sorrir. Tentou dizer que sim, que estava tudo bem, mas a mentira não saiu. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. O homem se aproximou um pouco mais, devagar, como se tivesse medo de assustá-la. «Eu sei que não nos conhecemos, e talvez eu não devesse me intrometer, mas parece que você precisa de alguém, nesse momento. Posso ficar aqui? Não precisa falar se não quiser, mas às vezes é bom não estar sozinha.» Havia algo na voz dele, uma gentileza genuína que Marina não estava acostumada. Ela assentiu, enxugando mais uma vez as lágrimas. Ele ficou ali, respeitando a distância sem fazer perguntas. O silêncio entre eles não era desconfortável, era quase reconfortante. Depois de alguns minutos, Marina finalmente conseguiu falar. «Às vezes eu me pergunto como cheguei aqui, nesse lugar, nessa vida, me sentindo assim.» O homem olhou para ela com uma seriedade gentil. «Todos nós nos perguntamos isso em algum momento, mas a pergunta mais importante não é como chegamos. É para onde queremos ir.» Marina olhou para ele surpresa. «Quem é você?» Ele sorriu, um sorriso leve e caloroso. «Me chamo Gabriel.
Não sou ninguém importante. Trabalho com arte, curadorias, essas coisas. Estava no evento porque um amigo me arrastou. Mas, sinceramente, não me sinto muito confortável nesses lugares. Marina quase riu. Eu também não. Gabriel olhou para o céu estrelado por um momento e então disse algo que ficaria gravado na memória dela para sempre. Sabe, minha avó costumava dizer que toda mulher tem uma princesa dentro de si. Não, aquelas princesas de contos de fada esperando serem salvas, mas princesas guerreiras que sabem seu próprio valor e não precisam de coroas para serem realeza. E olhando para você agora, eu vejo isso. Você pode não sentir, mas é o que você é. Uma princesa. E merece ser tratada como tal. Marina sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Não com aquela sinceridade, aquela pureza. Não era uma cantada. Não era manipulação. Era apenas um estranho enxergando nela algo que ela mesma estava começando a redescobrir. Obrigada, sussurrou ela. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Gabriel acenou pegando o celular. Você quer que eu chame um carro para você? Acho que você não deveria voltar lá dentro agora. Marina concordou. Enquanto esperavam, conversaram brevemente sobre arte, sobre a vida, sobre como era fácil se perder tentando agradar os outros. Quando o carro chegou, Gabriel abriu a porta para ela. Cuide de você, Marina. Ela parou, surpresa. Eu não te disse meu nome. Ele sorriu. Eu ouvi alguém te chamando lá dentro. Mas não se preocupe. Não sou nenhum stalker. Só alguém que acredita que às vezes o universo coloca pessoas no nosso caminho quando mais precisamos. Marina entrou no carro e, enquanto se afastava, olhou pela janela e viu Gabriel ainda ali, parado sob a luz do poste, observando-a ir embora. Havia algo naquele encontro que ela não conseguia nomear. Não era atração, não era amor. Era algo mais sutil, mais profundo. Era o sentimento de ser vista, verdadeiramente vista. Quando chegou em casa, o apartamento estava vazio. Eduardo ainda estava no evento. Marina tomou banho, tirou a maquiagem borrada, vestiu o pijama e sentou-se na sala, no escuro, processando tudo o que havia acontecido. As palavras de Patrícia ainda doíam, mas as palavras de Gabriel doíam de um jeito diferente. Doíam porque eram verdadeiras, porque tocavam em algo que ela havia esquecido, algo que estava lutando para recuperar. Eduardo chegou por volta da meia-noite. Entrou na sala, acendeu a luz e a encontrou ali, sentada no sofá. Ele parecia irritado. Por que você saiu daquele jeito? Me fez passar vergonha. Marina olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu a necessidade de se desculpar, de se explicar, de se justificar. Eu passei vergonha, Eduardo. Vergonha de estar lá, de ser tratada como um acessório, de ouvir pessoas falarem de mim como se eu fosse nada, e você nem percebeu, como sempre. Ele bufou passando a mão pelo rosto. Marina, você está exagerando. As pessoas falam, sempre falam. Você precisa ter mais casca grossa. Não, Eduardo. Eu não preciso. Eu preciso de respeito. E se você não consegue me dar isso, então a gente não tem mais nada. Ela se levantou e foi para o quarto, deixando-o sozinho na sala. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Marina dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade. Porque havia tomado uma decisão. Não sabia ainda todos os detalhes, mas sabia a direção. Ela não ia mais esperar. Não ia mais se moldar. Não ia mais ser invisível. Nos dias seguintes, Marina mergulhou ainda mais fundo em sua reconstrução. Passou mais tempo no ateliê, criou laços mais fortes com os outros alunos e principalmente com Dona Heloísa. A professora notava cada mudança nela, cada passo dado, cada camada de dor que se desprendia através da arte. Em uma tarde após a aula, Dona Heloísa chamou Marina para conversarem. Havia algo diferente no olhar dela, algo sério. Marina, eu tenho uma proposta para você. Eu não vou conseguir continuar com o ateliê sozinha por muito tempo. Estou ficando velha, cansada, e tenho pensado em transformar esse espaço em algo maior. Algo que não seja só sobre arte, mas sobre acolhimento. Um lugar onde mulheres que se sentem invisíveis, perdidas,
possam se encontrar, como você fez. E eu gostaria que você me ajudasse a criar isso. Marina ficou sem palavras. Era uma responsabilidade enorme, mas também era uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer algo significativo, de transformar sua dor em propósito. Mas, Dona Heloísa, eu não sei se estou pronta, eu ainda estou me encontrando. E é exatamente por isso que você é a pessoa certa, porque você entende, porque você viveu, e porque você tem a força que muitas dessas mulheres precisam ver para acreditar que é possível. Marina pensou por um longo momento. Pensou em tudo o que havia passado, em todas as noites sozinhas, em todas as lágrimas, em todas as vezes que se sentiu pequena, e pensou que talvez, apenas talvez, tudo aquilo tivesse um propósito. Eu aceito. Dona Heloísa sorriu, pegando nas mãos dela. Você vai ser incrível. Eu sei. Nas semanas seguintes, Marina e Dona Heloísa trabalharam juntas para transformar o ateliê. Criaram um espaço de acolhimento, onde mulheres podiam vir não apenas para pintar, mas para conversar, para compartilhar, para se apoiar. Fizeram divulgação em redes sociais, espalharam flyers, e aos poucos, mulheres começaram a aparecer. Mulheres de todas as idades, de todas as histórias, mas com algo em comum. Todas se sentiam invisíveis em suas próprias vidas. Uma delas, em especial, chamou a atenção de Marina. Seu nome era Fernanda, tinha 32 anos e estava casada há 8. Sua história era dolorosamente familiar. Um marido distante, uma solidão crescente, a sensação de ter perdido a si mesma no caminho. Quando Fernanda contou sua história pela primeira vez no grupo, Marina viu a si mesma refletida naquelas palavras. Depois da sessão, Marina se aproximou de Fernanda. As duas conversaram por horas, e Marina percebeu que, ao ajudá-la, estava ajudando a si mesma também. Estava finalmente entendendo que sua dor não era única, que muitas mulheres passavam por isso, e que havia força em compartilhar, em acolher, em não estar sozinha. Eduardo, enquanto isso, continuava em sua rotina. Mas havia uma tensão crescente nele. Ele percebia as mudanças em Marina, via que ela estava mais ausente, mais distante, e não entendia. Tentou, algumas vezes, se aproximar. Sugeriu jantares, viagens, mas Marina sempre tinha algo mais importante para fazer. O ateliê, as mulheres, Dona Heloísa. Sua vida não girava mais em torno dele, e isso o incomodava profundamente. Uma noite, ele explodiu. Marina estava preparando materiais para a próxima sessão quando Eduardo entrou na sala com uma expressão que misturava raiva e desespero. Eu não aguento mais isso, Marina. Você não é mais a mesma. Não me respeita, não me dá atenção. Vive nesse ateliê com essas mulheres. O que você quer de mim? Marina parou o que estava fazendo e olhou para ele. Havia tristeza nos olhos dela, mas também uma firmeza que não estava ali antes. Eu quero que você me veja, Eduardo, mas não do jeito que você vê agora, com ciúme, com raiva. Quero que me veja de verdade, mas acho que você não consegue. E talvez nunca tenha conseguido. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Marina suspirou e continuou. Eu não te culpo, Eduardo. Você é quem você é. Mas eu também sou quem eu sou. E não posso mais me apagar para caber na sua vida. Eduardo saiu batendo a porta, e Marina ficou sozinha. Mas não se sentiu sozinha, porque sabia que tinha um propósito agora. Tinha um lugar onde era necessária, onde sua dor se transformava em força, onde sua história se tornava inspiração. E isso, finalmente, fazia sentido. A primavera chegou trazendo uma luminosidade especial para São Paulo. As jacarandás floridas coloriam as ruas de roxo, e Marina sentia que algo estava mudando, não apenas ao seu redor, mas dentro dela. O ateliê comunitário havia se tornado um ponto de encontro semanal para quase 20 mulheres. Cada uma trazia sua história, sua dor, sua esperança. E Marina, que meses atrás mal conseguia se olhar no espelho, agora estava ali, coordenando, acolhendo, inspirando. Dona Heloísa continuava sendo a alma do lugar. Mesmo com seus 73 anos, ela tinha uma energia que contagiava. Estava sempre com uma palavra de encorajamento,
um sorriso compreensivo, uma história que se encaixava perfeitamente no momento certo. Marina a admirava profundamente, não apenas como artista, mas como mulher que havia escolhido reconstruir sua vida mesmo depois de tanto tempo perdido. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. Marina chegou ao ateliê um pouco mais cedo, trazendo bolos caseiros que havia feito na noite anterior. Dona Heloísa já estava lá, mas algo estava diferente. Ela estava sentada em uma cadeira, com a mão na testa, o rosto pálido. Dona Heloísa, a senhora está bem? Marina largou os bolos e correu até ela. Heloísa tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco. Só uma tontura, querida. Deve ser a pressão, já passou. Mas não havia passado. Marina podia ver. Ela insistiu para levá-la ao hospital, mas Dona Heloísa recusou, dizendo que tinha aula para dar, que as mulheres chegariam a qualquer momento. Marina não discutiu, mas ficou de olho nela o tempo todo. A aula começou normalmente. Dona Heloísa falava sobre luz e sombra, sobre como a arte imita a vida, sobre como precisamos dos contrastes para enxergar a beleza. Mas no meio de uma frase, ela parou. Simplesmente parou. Ficou olhando para o nada, com uma expressão confusa. Dona Heloísa? Marina se aproximou, o coração disparado. E então aconteceu. O corpo da professora tombou levemente para o lado, a mão direita caindo inerte. Marina gritou, pedindo que alguém chamasse uma ambulância. As outras mulheres correram para ajudar, segurando Dona Heloísa, tentando mantê-la consciente. Mas ela estava pálida demais, os olhos desfocados. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram horas. Marina foi, junto, segurando a mão fria de Dona Heloísa o tempo todo, sussurrando palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem mesmo sem saber se seria verdade. No hospital, os médicos foram rápidos. Exames, diagnósticos, decisões. Foi um AVC isquêmico leve, explicaram. Ela teria que ficar internada por alguns dias, fazer fisioterapia, reaprender alguns movimentos. Mas estava estável. Estava viva. Marina ligou para a filha de Dona Heloísa, que morava em Campinas. A mulher chegou algumas horas depois, grata e assustada. Marina ficou no hospital até o final da tarde, só saindo quando a filha insistiu que cuidaria de tudo. Quando finalmente chegou em casa, exausta e emocionalmente esgotada, encontrou o apartamento vazio. Eduardo estava viajando a trabalho, algo que havia se tornado cada vez mais frequente. Marina nem se importou. Tomou banho, fez um chá e sentou-se no sofá, tentando processar o susto do dia. 2 dias depois, Marina voltou ao hospital. Dona Heloísa estava melhor, já conseguia falar, embora com certa dificuldade. Quando viu Marina entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio. Claro que vim. A senhora acha que eu ia te deixar sozinha? Dona Heloísa segurou a mão de Marina com a mão esquerda, a direita ainda fraca. Marina, eu preciso te pedir uma coisa importante, qualquer coisa. Heloísa olhou para a filha, que entendeu o recado e saiu do quarto discretamente. Quando ficaram sozinhas, a professora suspirou. Eu tenho um diário. Escrevo nele há mais de 40 anos. Está lá no ateliê, na gaveta da minha mesa. Eu quero que você pegue e leia. Tudo. Eu quero que você saiba da minha história, das minhas escolhas, dos meus arrependimentos. E quero que você prometa uma coisa, que nunca vai se silenciar. Nunca. Não importa o que aconteça, não importa quem tente te fazer pequena. Você tem uma voz. Use ela. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu prometo. Dona Heloísa sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Você é a filha que eu nunca tive, sabia? Você é forte, Marina, mais forte do que imagina. E vai fazer coisas incríveis, eu sei. Marina ficou mais um pouco conversando sobre coisas leves, tentando arrancar sorrisos dela. Mas quando saiu, levava um peso no peito e uma missão. Naquela mesma noite, Marina foi ao ateliê. O espaço estava vazio, silencioso. Ela encontrou a gaveta que Dona Heloísa havia mencionado e lá estava. Um caderno antigo, com capa de couro gasta pelo tempo. Marina o pegou com reverência
e levou para casa. Passou a noite inteira lendo. Cada página era uma janela para a vida de Dona Heloísa. Ela lia sobre o amor, sobre o casamento, sobre como havia abandonado seus sonhos para se encaixar no que era esperado dela. Lia sobre as exposições que nunca aconteceram, os quadros que nunca foram pintados, as oportunidades que deixou passar. Lia sobre a solidão, sobre a dor de ser invisível na própria vida. E lia sobre o arrependimento, sobre como, após a partida do marido, Dona Heloísa percebeu que havia desperdiçado décadas esperando ser vista por alguém que nunca a viu de verdade. Mas também lia sobre recomeços, sobre como, aos 60 anos, Dona Heloísa decidiu voltar a pintar, abrir o ateliê, viver finalmente a vida que sempre quis. E sobre como, apesar de tarde, nunca era tarde demais para ser quem se é. Quando Marina terminou de ler, o sol já estava nascendo. Ela estava exausta, de olhos inchados, mas também sentindo algo que não sabia nomear. Era gratidão, era inspiração, era uma confirmação de que o caminho que estava trilhando, por mais difícil que fosse, era o certo. Nos dias seguintes, Marina não conseguiu parar de pensar no diário. As palavras de Dona Heloísa ecoavam em sua mente, especialmente uma frase que estava sublinhada na última página. Quando ninguém olha, a alma grita. Que alguém ouça esse grito, que alguém valide essa dor. E que, no final, a gente aprenda a ser o próprio ouvinte. Marina sentiu uma urgência criativa que não sentia há muito tempo. Em uma noite de sexta-feira, com o apartamento vazio e a cidade iluminada lá fora, ela montou uma tela grande na sala, pegou suas tintas e começou a pintar. Não pensou, não planejou. Apenas deixou a emoção guiar. Pintou uma mulher de costas olhando para um espelho, mas no reflexo não havia ninguém. Era uma representação visceral de como se sentia, de como tantas mulheres se sentiam, invisíveis, apagadas, gritos silenciosos que ninguém ouvia. Trabalhou por horas, até que as mãos doíam e os olhos ardiam. Quando finalmente parou, já passava das 3 da manhã. Olhou para a tela e sentiu um aperto no peito. Era sua melhor obra, era sua verdade. No impulso, tirou uma foto da pintura e postou em suas redes sociais, algo que raramente fazia. Escreveu, apenas, quando ninguém olha, a alma grita, e desligou o celular exausta demais para pensar em qualquer coisa. Acordou no meio da tarde do sábado com o celular vibrando sem parar. Confusa, pegou o aparelho e viu centenas de notificações, mensagens, comentários, compartilhamentos. Sua pintura havia viralizado. Pessoas de todo o país, mulheres principalmente, estavam comentando, dizendo que se identificavam, que sentiam o mesmo, que aquela obra expressava o que não conseguiam colocar em palavras. Críticos de arte haviam compartilhado. Blogs especializados estavam falando sobre ela. Galerias estavam pedindo contato. Marina ficou em choque. Não esperava aquilo. Não esperava que sua dor transformada em arte pudesse tocar tantas pessoas. Mas havia tocado. E de uma forma que ela nunca imaginou. Entre as centenas de mensagens, uma chamou sua atenção. Era de uma galeria de arte em São Paulo, uma das mais respeitadas da cidade. Eles queriam marcar uma reunião, queriam conhecer mais do seu trabalho, queriam conversar sobre uma possível exposição. Marina leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar que era real. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. A reunião na galeria foi um sucesso. Eles adoraram não apenas a obra que viralizou, mas também as outras pinturas que Marina havia feito nos últimos meses. Ofereceram uma exposição solo para dali a 2 meses. Seria a primeira vez que Marina exporia profissionalmente. Ela aceitou, ainda incrédula. Dona Heloísa, que já estava em casa se recuperando, ficou radiante com a notícia. Eu sabia. Eu sempre soube que você era especial. Mas enquanto a vida de Marina florescia, a de Eduardo desmoronava. Ele havia notado as mudanças nela, a repercussão nas redes sociais, as pessoas comentando sobre sua arte. E isso mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Não era orgulho. Era algo mais próximo de ressentimento, de inveja, de medo. Medo de perdê-la definitivamente.
medo de que ela não precisasse mais dele, medo de ser deixado para trás. Eduardo começou a trabalhar ainda mais, como se quisesse provar algo para si mesmo. Mas a pressão era grande demais. Os negócios estavam indo bem, mas ele estava à beira de um colapso. Dormia mal, comia mal, vivia em uma tensão constante. E Marina, que antes ficaria preocupada, agora apenas observava de longe, com uma tristeza distante. A gota d'água veio em uma coletiva de imprensa que Eduardo havia organizado para anunciar um novo contrato milionário. Tudo estava preparado. Executivos importantes estavam presentes, câmeras filmavam. Mas no meio da apresentação, Eduardo simplesmente travou. Ficou olhando para a plateia, pálido, suando frio. Tentou continuar, mas as palavras não saíam. O pânico tomou conta dele, visível para todos. Ele murmurou uma desculpa, saiu do palco às pressas e foi direto para o banheiro, onde teve uma crise de ansiedade completa. O vídeo vazou. Claro que vazou. Nada fica privado nesse mundo. Em poucas horas, estava em todos os sites de notícias, em todas as redes sociais. Eduardo Almeida, o empresário bem-sucedido e implacável, havia tido um colapso público. Os comentários eram cruéis. Alguns com pena, outros com deboche, mas todos expondo sua vulnerabilidade para o mundo. Marina viu o vídeo por acaso, quando uma amiga mandou perguntando se estava tudo bem com ele. Assistiu uma vez, depois mais uma, e sentiu algo complicado. Não era satisfação por vê-lo sofrendo, não era raiva. Era uma tristeza profunda, uma compaixão por aquele homem que ela amou, que agora estava quebrado, assim como ela esteve. Mas havia uma diferença. Ela havia escolhido se reconstruir. Ele estava apenas desmoronando. Naquela noite, Eduardo chegou em casa tarde, com uma aparência terrível. Estava desgrenhado, com olhos vermelhos, claramente à beira de mais uma crise. Marina estava na sala, esperando por ele. Não para confrontar, mas porque, apesar de tudo, ainda se importava. Eduardo parou ao vê-la, e por um momento pareceu que ia dizer algo. Mas então desabou. Literalmente. Caiu de joelhos na sala, com as mãos no rosto, e começou a chorar. Um choro desesperado, de alguém que estava perdendo tudo e não sabia como segurar. Marina se aproximou devagar. Agachou-se ao lado dele. Não disse nada. Apenas ficou ali, uma presença silenciosa, mas presente. E depois de um longo tempo, quando ele finalmente conseguiu controlar a respiração, sussurrou. Eu não sei mais quem eu sou, Marina. Perdi você, tô perdendo tudo, e nem sei como consertei. Marina respirou fundo. Eduardo, você não me perdeu ainda, mas vai perder se não mudar de verdade. Não adianta sofrer, não adianta chorar. Você precisa se olhar no espelho e decidir quem você quer ser. Não pelo trabalho, não pela família, não por mim. Por você. Ele olhou para ela, com uma mistura de desespero e esperança. Me ajuda. Por favor. Marina balançou a cabeça. Eu não posso te ajudar, Eduardo. Só você pode fazer isso. Mas posso te dizer uma coisa. Busque ajuda profissional, fale com alguém. E para de usar o trabalho como desculpa para fugir de você mesmo. Ela se levantou, deixando-o sozinho na sala, e foi para o quarto, onde ficou acordada pensando em tudo. Em como a vida era estranha, em como os papéis se invertiam, em como a dor era democrática, atingia a todos, ricos ou pobres, fortes ou fracos. Nos dias seguintes, algo mudou em Eduardo. Ele buscou ajuda. Começou terapia, afastou-se um pouco do comando da empresa, delegou responsabilidades. Tentava, de verdade, se reconstruir. E pela primeira vez em muito tempo, olhava para Marina não como posse, mas como inspiração. Mas Marina estava focada em sua exposição. Pintava todos os dias, criava obras que traduziam não apenas sua dor, mas também sua superação. O ateliê comunitário continuava forte, com Dona Heloísa voltando aos poucos, ainda se recuperando, mas presente. E Marina sentia que estava finalmente se tornando quem deveria ter sido desde sempre. Foi então que o convite chegou, um e-mail de uma galeria internacional, em Lisboa.
Eles haviam visto sua obra viral, haviam pesquisado sobre ela e queriam convidá-la para uma exposição coletiva com artistas de todo o mundo. Seria dali a um mês. Tudo pago, tudo organizado. Ela só precisava dizer sim. Marina leu o e-mail 3 vezes, o coração batendo forte. Era a oportunidade de sua vida. Era o reconhecimento que sempre sonhou, mas nunca achou que merecesse. E agora estava ali, real, tangível, esperando apenas sua decisão. Ela olhou pela janela, vendo a cidade lá fora, pensando em tudo que havia passado para chegar até ali. E então, com um sorriso que vinha de um lugar profundo e verdadeiro, digitou a resposta: sim, eu aceito. O voo para Lisboa decolou em uma manhã nublada de 17 outubro. Marina estava sentada próxima à janela, observando São Paulo desaparecer sob as nuvens. Levava consigo 3 telas cuidadosamente embaladas, um coração cheio de expectativas e uma liberdade que nunca havia sentido antes. Ia sozinha. Havia pensado em convidar alguém, Júlia talvez, mas percebeu que precisava fazer aquela jornada só sua. Era sobre ela, sobre sua arte, sobre finalmente se permitir brilhar sem pedir permissão. Eduardo havia sugerido ir junto. Disse que podia reorganizar a agenda, cancelar reuniões e estar presente. Mas Marina recusou com gentileza. Não era sobre afastá-lo. Era sobre se aproximar de si mesma. Ele entendeu, ou pelo menos tentou entender, e não insistiu. Nos últimos dias ele havia mudado. Pequenas mudanças, mas visíveis. Chegava mais cedo, perguntava sobre o dia dela, demonstrava interesse genuíno. Estava em terapia, trabalhando suas questões, tentando se reconectar com a vida além dos negócios. Marina via tudo isso com um misto de esperança e cautela. Não sabia ainda se seria suficiente, se era possível reconstruir o que havia sido destruído. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava disposta a considerar a possibilidade. A chegada em Lisboa foi emocionante. A cidade a recebeu com um céu azul e um vento fresco que trazia o cheiro do mar. Marina foi levada para um hotel charmoso no Chiado, com janelas que davam para ruas de pedra e bondinhos amarelos passando. Era tudo tão diferente de São Paulo, tão tranquilo, tão cheio de história. Ela se sentiu pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena diante da imensidão do mundo. Grande porque estava ali conquistando seu espaço. A exposição seria inaugurada em 3 dias. Marina tinha tempo para explorar, para respirar, para se preparar. No primeiro dia, caminhou sem destino pelas ruas estreitas, entrou em livrarias antigas, provou pastéis de nata em cafés escondidos, sentiu o peso da história em cada pedra. E pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente presente. Não estava pensando no passado, não estava ansiosa pelo futuro. Estava apenas ali, vivendo cada momento como se fosse único. No segundo dia, foi até a galeria conhecer o espaço. Era um prédio histórico, com tetos altos, paredes brancas e uma iluminação perfeita. Outras obras já estavam sendo montadas. Artistas de diferentes países conversavam animados. Marina sentiu um frio na barriga, mas era um frio bom, de antecipação, de realização. Seus quadros foram colocados em uma parede lateral, com iluminação direcionada que destacava cada pincelada. Ela ficou ali, olhando para suas próprias obras, e quase não acreditou que eram suas. Foi quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Uma voz que a fez congelar por um segundo antes de se virar. Eu sabia que você conseguiria. Era Gabriel. O mesmo Gabriel que havia a consolado naquela noite terrível meses atrás fora do evento. Ele estava ali, com um sorriso caloroso e olhos que pareciam genuinamente felizes de vê-la. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Ele riu, um riso leve. Eu trabalho aqui. Sou curador assistente da galeria. Quando vi seu nome na lista de artistas, quase não acreditei. Mas fiquei muito feliz. Marina sentiu uma mistura de emoções. Surpresa, alegria e algo que não conseguia nomear. Conversaram por algum tempo, ele explicando como a exposição funcionaria, apresentando-a aos outros artistas, sempre com aquela gentileza que a havia marcado no primeiro encontro. Mas havia algo diferente agora.
Ele a olhava com admiração, não só como uma pessoa em sofrimento que precisava de conforto, mas como uma artista, uma mulher que havia se reconstruído e agora brilhava com luz própria. Você mudou, disse ele, quando estavam sozinhos novamente. Marina sorriu. Eu precisava mudar. Ou talvez eu só tenha voltado a ser quem sempre fui. Gabriel assentiu, compreensivo. Vai ser uma exposição incrível. Suas obras são poderosas. Tem alma. Depois que ele saiu para resolver outros detalhes da montagem, Marina ficou ali, processando o reencontro. Gabriel representava algo importante em sua jornada. Ele havia sido a primeira pessoa a vê-la de verdade quando ela mais precisava, a primeira a validar seu valor quando ela mesma duvidava. Mas agora, olhando para ele, Marina percebia que não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre ela ter aprendido a se ver através dos olhos dele e então aprender a se ver pelos próprios olhos. Na noite anterior à inauguração, Marina estava no quarto do hotel tentando se acalmar. Havia revisado tudo. As obras estavam perfeitas, o catálogo impresso, os convites enviados. Mas a ansiedade era grande. E foi então que seu celular tocou. Era Eduardo. Oi, ela atendeu, surpresa. Oi, Marina. Como você tá? Nervosa, ansiosa. Mas bem. Houve uma pausa, e então ele disse algo que a pegou completamente de surpresa. Eu tô em Lisboa. O quê? Eu vim. Peguei um voo hoje cedo. Não para te pressionar, não para atrapalhar, mas porque eu não queria perder isso. Não, queria perder mais um momento importante da sua vida. Marina ficou em silêncio, processando. Parte dela queria ficar irritada, dizer que ele não deveria ter vindo sem avisar. Mas outra parte, uma parte menor, mas ainda presente, ficou tocada. Você não precisa vir na inauguração se não quiser, continuou ele. Eu só queria que você soubesse que eu tô aqui, que eu vejo você agora. De verdade. Marina respirou fundo. Pode vir. Mas como espectador, Eduardo. Não como meu marido. Apenas como alguém que quer prestigiar uma artista. Entendido. E Marina? Obrigado por deixar. Eles desligaram e Marina ficou ali, olhando para a cidade iluminada lá fora. A vida era mesmo cheia de surpresas. E talvez, apenas talvez, algumas histórias merecessem uma segunda chance. Mas não agora. Não ainda. Primeiro, ela precisava viver aquele momento só dela. A inauguração foi mágica. A galeria estava cheia de pessoas, críticos de arte, colecionadores, outros artistas, público em geral. Marina usava um vestido simples, mas elegante, preto, que a fazia sentir confiante. Quando entrou no espaço, foi recebida com aplausos. Seus quadros estavam chamando atenção, pessoas paravam, comentavam, sentiam. E ela estava ali, não mais invisível, mas vista. Finalmente vista. Gabriel a acompanhou, durante parte da noite, apresentando-a às pessoas importantes, sempre com um orgulho discreto, mas evidente. Marina agradecia a gentileza dele, mas sabia que precisava circular sozinha, conversar, conectar. E foi o que fez. Foi quando viu Eduardo. Ele estava no fundo da galeria, observando um de seus quadros. Era o que havia viralizado, a mulher invisível no espelho. Ele olhava com uma intensidade que Marina raramente havia visto. Aproximou-se devagar, ficando ao lado dele. É poderoso, não é? Disse ela, quebrando o silêncio. Eduardo se virou e ela viu lágrimas nos olhos dele. É você, essa mulher invisível, era você. E eu fiz isso. Eu te tornei invisível. Marina sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Era eu. Mas não sou mais. Ele assentiu, enxugando as lágrimas discretamente. Eu sinto muito, Marina. Por tudo. Por cada vez que não te vi, que não te ouvi, que te fiz se sentir pequena. Eu fui um idiota. E eu entendo se você não quiser mais nada comigo. Mas eu precisava te dizer isso. Aqui, vendo o que você conquistou, vendo quem você se tornou, eu percebo o quanto perdi. Marina olhou para ele, realmente olhou. Via um homem quebrado, mas também um homem tentando se reconstruir.
Via alguém que finalmente havia entendido a dimensão de seus erros. Mas será que era suficiente? Eu não sei o que vai acontecer com a gente, Eduardo. Não sei se dá para voltar, se dá para reconstruir. Mas sei uma coisa, se houver alguma chance, vai ser em bases completamente diferentes. Eu não sou mais aquela mulher que aceita migalhas. Eu exijo reciprocidade, presença, respeito, exijo ser vista, ouvida, valorizada. E se você não puder dar isso, então não adianta. Ele segurou as mãos dela com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Eu quero tentar. Quero te mostrar que posso ser diferente. Mas sei que não vai ser rápido, sei que vai ter que ser no seu tempo. E eu aceito isso. Marina não respondeu imediatamente. Olhou ao redor, para a galeria cheia, para suas obras na parede, para Gabriel que a observava de longe com um sorriso compreensivo. E então olhou de volta para Eduardo. Então vamos tentar. Mas devagar, muito devagar. Ele assentiu, grato. Passou o resto da noite observando de longe, respeitando o espaço dela, apenas estando presente sem invadir. E Marina percebeu que aquilo era importante. Ele estava aprendendo a estar presente sem dominar, a apoiar sem controlar. No final da noite, quando a galeria começou a esvaziar, Gabriel se aproximou de Marina. Estava feliz por ela, dizia. Ela havia brilhado. E então, com uma delicadeza que era característica dele, disse: "Eu sei que ele está aqui, seu marido. E eu sei que vocês têm uma história. Então eu só quero dizer uma coisa. Seja qual for a sua escolha, certifica-se de que é sua. Não por obrigação, não por medo, não por pressão, mas porque é o que você quer de verdade." Marina sorriu, tocando levemente no braço dele. "Obrigada, Gabriel, por tudo. Você apareceu na minha vida no momento exato em que eu precisava e me ajudou a me ver de novo." Ele assentiu sorrindo. "Era isso que você precisava. Alguém que te visse. Mas agora você se vê sozinha. E isso é o mais importante." Eles se despediram com um abraço sincero e Marina soube que Gabriel sempre teria um lugar especial em sua história. Não como um amor perdido, não como uma possibilidade não explorada, mas como um catalisador. Alguém que a ajudou a acordar. Nos dias seguintes, Marina e Eduardo passaram tempo juntos em Lisboa. Mas era diferente de antes. Eles conversavam de verdade sobre sentimentos, sobre erros, sobre expectativas. Caminhavam pelas ruas, tomavam café em esplanadas, visitavam museus. E aos poucos, Marina via nele algo que não via há muito tempo: vulnerabilidade. Ele se abria, falava sobre suas inseguranças, sobre como havia usado o trabalho como fuga, sobre como tinha medo de não ser suficiente. E Marina, em vez de consolá-lo automaticamente, apenas ouvia, validava, mas também colocava limites. Quando voltaram ao Brasil, algo havia mudado entre eles. Não era o conto de fadas do início, era algo mais real, mais maduro, mais honesto. Eduardo continuava em terapia, estava realmente se esforçando para mudar. E Marina continuava com sua arte, com o ateliê comunitário, com sua vida que finalmente tinha propósito. 3 meses depois, em uma tarde tranquila no apartamento, Eduardo sugeriu algo inesperado: renovar os votos. Mas não como antes, não com pompa e circunstância. Apenas eles dois, com palavras sinceras, com promessas que pudessem cumprir. Marina pensou por um longo tempo. Seria possível recomeçar? Seria possível confiar novamente? Ela não tinha todas as respostas, mas tinha uma. Ela era forte o suficiente para tentar, e forte o suficiente para sair se não funcionasse. Aceitou. Fizeram uma cerimônia íntima apenas com as pessoas mais próximas. Júlia, Dona Heloísa, algumas mulheres do ateliê. Eduardo convidou apenas seu sócio mais próximo e sua mãe. Era despretensioso, sincero, verdadeiro. Quando trocaram as alianças, Eduardo havia gravado uma palavra por dentro: renascimento. Era isso que estavam fazendo. Não reparando o velho, mas construindo algo novo. Marina olhou para a aliança, sentindo o peso simbólico. Renascimento. Era perfeito, porque era exatamente o que ela havia feito.
Havia renascido das cinzas de quem costumava ser, e agora estava escolhendo conscientemente tentar de novo, mas em seus próprios termos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não foi fácil. Houve discussões, momentos de dúvida, recaídas de Eduardo em velhos padrões. Mas sempre que isso acontecia, Marina não se calava mais. Confrontava, colocava limites, exigia mudanças reais. E Eduardo, em vez de se fechar como antes, ouvia, tentava, mudava. O ateliê comunitário cresceu. Agora era referência, recebia mulheres de toda a cidade, e Marina havia se tornado uma voz importante em discussões sobre autonomia feminina, arte como terapia, reconstrução pessoal. Dona Heloísa, completamente recuperada, continuava como mentora, mas agora Marina também ensinava, compartilhava sua história, inspirava outras mulheres a não se perderem. Fernanda, aquela mulher que Marina havia ajudado no início, também havia se transformado. Deixou o marido que a negligenciava, recomeçou a vida, voltou a estudar. E sempre dizia que Marina havia sido sua inspiração. Marina se emocionava toda vez que ouvia isso, porque percebia que sua dor, em vez de ter sido inútil, havia se transformado em propósito. Um ano depois da exposição em Lisboa, Marina foi convidada para expor no MASP, um dos museus mais importantes do Brasil. Era a consagração que qualquer artista sonhava. Eduardo estava ao lado dela na inauguração, mas não como protagonista, como apoio. Ele havia aprendido finalmente que o sucesso dela não diminuía o dele, que ela não era uma extensão dele, mas uma pessoa completa por si só. Naquela noite, olhando para suas obras expostas no museu, cercada por pessoas que admiravam seu trabalho, Marina sentiu uma paz que nunca havia sentido. Não era felicidade eufórica, era algo mais profundo, era contentamento. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, sendo exatamente quem deveria ser. Dona Heloísa estava lá com lágrimas de orgulho nos olhos. Júlia estava lá gritando de empolgação. As mulheres do ateliê estavam lá, celebrando, não apenas Marina, mas tudo que ela representava. E Eduardo estava lá discreto, mas presente, com um sorriso que era genuíno. Depois da inauguração, Marina e Eduardo caminharam pelo Parque do Ibirapuera, em silêncio confortável. Foi ele quem quebrou o silêncio. Você é incrível, sabia? Marina sorriu. Eu sei. Demorei para descobrir, mas agora eu sei. Ele riu, pegando na mão dela. Desculpa ter demorado tanto para enxergar isso. Desculpa aceita, mas não esquecida, porque eu preciso lembrar para nunca mais me perder. Eles continuaram andando e Marina pensou em toda a jornada, nas noites chorando sozinha, nas humilhações, na dor de se sentir invisível. Mas também pensou em Dona Heloísa, em Gabriel, em Júlia, em todas as mulheres que conheceu pelo caminho. Pensou em cada pincelada, em cada tela, em cada passo dado em direção a si mesma. Ela não era mais a mulher que casou com Eduardo 3 anos atrás. Aquela mulher havia morrido, e em seu lugar nasceu alguém mais forte, mais consciente, mais inteira. Alguém que sabia seu valor e não tinha medo de exigi-lo. Alguém que não precisava de salvação, mas que aceitava a companhia desde que fosse respeitosa e recíproca. Marina olhou para o céu, estrelado, sentindo o vento frio da noite, e sussurrou para si mesma: eu renasci, e ninguém nunca mais vai me apagar. E naquele momento, ela soube que era verdade. Não importava o que viesse pela frente, ela estava pronta, porque havia aprendido a lição mais importante. A única pessoa que poderia salvá-la era ela mesma, e ela havia feito exatamente isso. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de dor transformada em arte, de uma mulher que escolheu renascer das cinzas de quem costumava ser, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você já viveu algo parecido? Você conhece alguém que está passando por isso agora? Compartilhe conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa. Histórias que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre superação, amor,
recomeços e a coragem de se escolher. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até breve.